Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadiotto, esse aqui é o canal da Escola da Aposta, o primeiro curso de trade esportivo oficial da Betfair aqui no mercado brasileiro. Nesse canal aqui a gente fala sobre trading esportivo, fala sobre algumas dicas, algumas estratégias, a gente revisa algumas aulas do curso da Escola da Aposta que está lá no nosso site. Se você quiser conhecer, quiser assistir o curso, o link fica sempre aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre uma dica que pode ajudar você a evoluir no trade esportivo. Você já sabe como entrar em back, você já sabe como entrar em lay, você sabe os conceitos básicos do trade esportivo. Agora a gente vai conversar um pouco sobre como evoluir, passar para um segundo nível nessa atividade. Então fica comigo aqui porque esse vídeo é muito interessante. Já vai deixando o seu like, compartilhando com todo mundo, comentando aqui o que você acha desse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, é óbvio, se inscreva clicando aqui embaixo no botãozinho para se inscrever e ative o sininho para receber notificações todo vídeo novo que a gente trouxer aqui no canal. Vamos falar um pouquinho então sobre fechamento de posição. Esse é um assunto muito importante que a grande maioria das pessoas que fala sobre trade esportivo pela internet não costuma comentar muito sobre isso, que é um assunto que muita gente que começa acaba perdendo dinheiro, acaba tomando head em algumas operações que não deveria, justamente porque não sabe o momento e a melhor situação para encerrar uma posição dentro do mercado. Aqui nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre como fechar uma posição em match odds e por que é importante você ter isso muito bem definido, e vou te dar também algumas dicas de como melhorar isso no seu trabalho, no seu trade aí do cotidiano. Maravilha? Então, veja bem, você trabalha em métodos que contemplam o match odds, você trabalha o back ao time favorito, você trabalha o lay ao time que está pior em campo. Todas essas estratégias são métodos bem comuns e bem conhecidos dentro do trade esportivo. O que acontece é o seguinte, esses métodos eles não funcionam para a maioria das pessoas que tentam aplicar eles na prática, porque as pessoas não se atêm ao fato do momento em que devem fechar a posição. Você está lá dentro do mercado, o dinheiro está rolando, seja a favor ou contra a sua posição, ou seja, você está tendo um green ou tendo um red e você tem dificuldade para fechar a sua posição. Então, a primeira dica que eu dou para você melhorar esse senso de fechamento de posição, digamos assim, dentro do mercado é a seguinte: você precisa anotar o porquê que você entrou na posição. Então, você tem uma planilha onde você anota ali as suas entradas. Se você não tem uma planilha ainda, no curso da Escola da Aposta, lá no blog em materiais extras, tem uma planilha para você fazer o download e fazer o controle da sua gestão de banca por ali, fazer o controle das suas entradas e anotar tudo direitinho. A planilha muito bem feita pelo Theo Borges, inclusive um abraço meu querido Theo, muito obrigado pela planilha. Você precisa anotar nessa planilha tudo por que você entrou no mercado e também o porquê você saiu. Você vai ver que com o passar do tempo todas as suas entradas têm basicamente o mesmo motivo pelo qual você entrou. E quando você for ver por que você fechou a posição, os motivos são diferentes. Você fechou porque pegou um gol, você fechou porque tomou um gol, você fechou porque já tinha um tanto de head que era acima do que você aceitava tomar de head naquela situação. Então você vai começar a descobrir que o fechamento da sua posição precisa ter um critério claro que você na maioria das vezes não vai obedecer no início, certo? Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Anote sempre os motivos pelos quais você entra em uma posição, seja em back ou em lay, e o porquê que você fecha essa posição. Fazendo isso, depois com o passar do tempo, você vai revisar essas anotações e vai entender quais motivos estão fazendo com que você feche a posição, quais motivos estão fazendo com que você entre na posição, e você vai descartar aqueles que estão te dando head e ficar só com os motivos pelos quais você entra e sai de uma posição e acaba com um resultado positivo lá no final. Isso é muito importante você entender como o seu trabalho no trade vem funcionando. Segunda dica que eu dou: bolas paradas. Se você está numa posição de match odds, ou seja, você está a favor ou contra alguma equipe, um gol da equipe contrária à sua posição, muito provavelmente vai ser um gol que vai te machucar bastante, porque vai te trazer um head na sua posição. Então, quando houver uma bola parada contra a sua posição, se você está em back a um time tal e o time adversário tem uma falta perto da área para cobrar, você precisa fechar a posição.
Se você talei a uma determinada equipe e aquela equipe consegue um escanteio, você tem que fechar a posição. Não importa se você fechar em red. O problema é que se você ficar dentro dessa posição, existe uma chance muito grande de você tomar um gol contra a sua posição e aí tomar um red grande que vai levar boa parte da sua stake embora. Então você precisa se atentar a isso. Agora uma observação aqui. Quando eu falo tem que fechar a posição, quer dizer que o ideal é que você não sofra esse risco contra você. Agora, se você tem um método para ficar posicionado contra bolas paradas, ou seja, tem um escanteio para aquele time e você compra uma posição contra aquele escanteio, compra um lay à equipe que está para cobrar o escanteio. Isso é um método, você está desenvolvendo uma estratégia para trabalhar o trade esportivo. Aí desconsidere esse conselho. Esse conselho só serve para quando você estiver dentro de uma posição a favor de um time que está jogando melhor e esse time tem uma bola parada contra si. O melhor é que você encerre essa posição, assuma o head que você tem até ali, do que fique nessa posição correndo o risco de tomar um gol e de sofrer um head muito maior do que o que você já tem até aquele momento da partida. Beleza? Essas aí foram as dicas que eu tenho para trazer para vocês sobre como trabalhar o fechamento de posição. Então, recapitulando, anote sempre numa planilha por que você entrou na posição e por que você está saindo. E depois revise e fique apenas com os motivos que você utilizou para tomar essas decisões e que te fizeram ter um resultado positivo no final, que isso vai melhorar bastante o seu trade ao longo do tempo. Depois, preste bastante atenção nas bolas paradas e sempre que estiver uma bola parada contra a sua posição, prefira encerrar essa posição do que ficar exposto dentro do mercado podendo tomar esse gol. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, peço que você deixe aqui nos comentários. Se você não gostou também, porque daí a gente troca uma ideia, ajuda a entender qual a sua dificuldade e o que você pensa em relação a isso. E assim a gente vai construindo conhecimento e construindo conteúdo aqui no canal. Era isso então por hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Nos vemos por aí. Bons trades e bons greens para vocês.